Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Sport 1, Corinthians 0, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, Série A 2025. Partida que aconteceu no fim da tarde deste domingo no estádio Ilha do Retiro, no Recife. Antes de começarmos, gostaria que todos assistam esse vídeo que faço com muito carinho até o final para que a plataforma YouTube entenda que esse vídeo é bom de se assistir. O like e o compartilhamento são importantes, mas assistir os vídeos até o final também é importante, então, por favor, me ajudem para que eu possa trazer mais conteúdos do esporte para vocês. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Gabriel Vasconcelos, o goleiro rubro-negro, mais uma vez fez uma partida muito segura, seja em saídas do gol sempre muito precisas, seja em defesas sem dar rebote em diversos momentos ao longo da partida, fazendo o papel de goleiro líbero, com isso passando muita tranquilidade e confiança a todo o sistema defensivo. Enfim, mais uma partida muito boa de Gabriel Vasconcelos. Aderlan, depois Matheus Alexandre. Aderlan já vinha de uma boa apresentação diante do Red Bull Bragantino quando entrou na segunda etapa e ganhou a titularidade para o jogo diante do Corinthians, por diversas vezes revezando o papel de ala e lateral, conseguiu fechar bem o corredor direito defensivo, porém não conseguiu ser tão efetivo ofensivamente e na segunda etapa sofreu um pouco mais com as investidas do ponteiro esquerdo Thales Magno. No contexto geral, partida boa de Aderlan. Foi substituído aos 39 minutos da segunda etapa por Matheus Alexandre, que entrou para trancar o corredor direito defensivo na reta final de partida e pelo pouco tempo que esteve em campo fica sem análise. Rafael Thierry e Ramon Menezes. No contexto geral, a dupla de zaga rubro-negra fez uma partida bem segura, com botes e desarmes precisos, transição, defesa, ataque mais rápida e mais qualificada que no jogo anterior, porém cometeram alguns vacilos que, se o Corinthians estivesse um pouco mais inspirado na parte ofensiva, teria feito ao menos um gol e a gente estaríamos lamentando mais um resultado frustrante na ilha, mas graças a Deus não aconteceu. Enfim, partida boa da dupla de zaga rubro-negra. Luan Cândido deixou um ótimo cartão de boas-vindas em sua estreia com a camisa rubro-negra. Fez uma ótima partida revezando com e sem bola seu papel em campo, seja como zagueiro, ajudando na transição defesa-ataque, seja como lateral pela esquerda.
segurando muito bem as investidas do lateral direito Mateuzinho do Corinthians. Enfim, estreia muito positiva de Luan Cândido. Christian Rivera fez uma partida primorosa, desarmou até dizer basta, conseguiu dar dinamismo na transição defesa-ataque quando consegue se impor na marcação. Vira esse gigantesco atleta e se o Sport ainda quiser sonhar com algo nessa competição, ele terá que repetir por mais vezes esse nível de atuação. Afinal de contas, ele chegou à Ilha do Retiro para dar esse upgrade de qualidade à equipe rubro-negra. Enfim, partida gigantesca do volante colombiano. Zé Lucas, depois Lucas Cal. Zé Lucas foi bastante participativo e conseguiu na mesma medida ser produtivo, dando muita dinâmica na transição defesa-ataque, apesar de alguns vacilos muito perigosos que me deixaram de cabelo em pé, porém fez o gol que foi anulado e iniciou com uma bela arrancada pelo meio-campo, a jogada que culminou num golaço que deu a primeira vitória rubro-negra na ilha. Enfim, partida muito boa de Zé Lucas. Foi substituído nos acréscimos da segunda etapa por Lucas Cal, que pelo pouquíssimo tempo que esteve em campo fica sem análise. Johan, depois Rodrigo Atencio. Fala sério, quando foi divulgada a escalação inicial e vimos Johan de titular, 99% de todos nós rubro-negros queríamos matar Daniel Paulista. Mas Johan calou os críticos, inclusive este que vos fala, pois surpreendeu a forma como ele atuou. Quando o Sport tinha a posse de bola, ficava livre sem guardar a posição. E quando o Sport perdia a posse de bola, ajudou muito na recomposição defensiva, principalmente pelo lado esquerdo, auxiliando Léo Pereira e Luan Cândido na marcação, e numa das raras chances de contra-ataques do Sport após o gol, conseguiu ligar bem Léo Pereira, que na sequência Mateuzinho desperdiçou ótima chance. Enfim, partida surpreendentemente boa de Johan. Foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa por Rodrigo Atencio, que entrou para manter aquilo que Johan vinha fazendo. Porém, entrou numa vantagem abaixo do que a partida pedia, pegou muito pouco na bola e pelo momento da partida ajudou muito mais no aspecto coletivo do que no individual. Enfim, partida razoável de Rodrigo Atencio. Mateuzinho, depois Christian Barleta, Derek Lacerda e Léo Pereira, depois Igor Cariús. Mateuzinho tentou de tudo um pouco, finalizou com perigo, armou junto com Johan as principais chances do Sport, quase sempre de maneira verticalizada, auxiliou na marcação pelo corredor direito e diante de toda essa luta foi agraciado com um golaço que deu a primeira vitória do Sport na ilha. Enfim, muito boa e decisiva a partida de Mateuzinho. Foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa por Christian Barleta, que entrou junto com Rodrigo Atencio
E assim como o meio atacante argentino Christian Barletta entrou para manter aquilo que Mateuzinho vinha fazendo, porém entrou numa voltagem abaixo do que a partida pedia, pegou muito pouco na bola e pelo momento da partida ajudou muito mais no aspecto coletivo do que no individual. Enfim, partida razoável de Christian Barletta. Derek Lacerda brigou demais pela bola, conseguiu incomodar a marcação da equipe paulista por diversos momentos na partida, fez o seu gol, mas estava em condição de impedimento e no final da partida se envolveu numa confusão com o lateral esquerdo, Matheus Bidu, do Corinthians. Enfim, partida razoável de Derek Lacerda. Léo Pereira taticamente foi funcional, por diversas vezes revezando papel de ala e ponta, conseguindo fechar bem o corredor esquerdo defensivo, porém ofensivamente e tecnicamente foi a única peça que destoou de todo o ataque rubro-negro. Enfim, partida fraca de Léo Pereira. Foi substituído aos 39 minutos da segunda etapa por Igor Cariús, que entrou na reta final da partida para dar um pouco mais de consistência defensiva, mas pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. O Corinthians demonstrou ser um time duas caras na partida de domingo na Ilha do Retiro. Uma primeira etapa absurdamente apática, de muita lentidão na transição defesa-ataque, somente criando oportunidades em cima de erros defensivos do Sport. Em específico, nesse confronto, os atacantes corintianos não estiveram num dia inspirado e em alguns momentos o fator sorte pendeu para o lado rubro-negro, em especial com chute de fora da área com o meio-campista Breno Bidon acertando a trave e o volante José Martínez tirando tinta da trave. Na segunda etapa, o Corinthians voltou com a mesma apatia, tomou um belo gol do Sport logo no início, e aí é o que eu falei do time duas caras, porque bastou sofrer o gol para mudar a postura e a partir daí o Corinthians foi superior, mas como também falei, não era dia para os atacantes corintianos, que saíram da Ilha do Retiro derrotados e ainda com um tabu de 10 anos sem vencer o Sport em solo pernambucano. O Sport venceu o Corinthians por 1-0 neste domingo na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Foi a primeira vitória rubro-negra como mandante na competição. O Leão da Ilha, lanterna desde a terceira rodada, vinha de uma sequência de 13 jogos sem vencer em casa na temporada, sendo 10 deles pelo Brasileirão. O rubro-negro ainda teve 2 gols anulados com Zé Lucas e Derek Lacerda no primeiro tempo. O gol da vitória pernambucana foi marcado por Mateuzinho aos 3 minutos da segunda etapa. Após sair atrás do placar, o time pressionou o Sport, especialmente a partir da metade da segunda etapa, mas esbarrou no ferrolho rubro-negro. A vitória também pôs fim a um jejum de 4 jogos sem vitórias do Leão no Brasileiro e, por outro lado, encerrou a invencibilidade de 5 jogos do Corinthians. Com a vitória, o Sport agora soma 14 pontos, segue na lanterna do Brasileiro, mas
diminui a distância para o penúltimo colocado Fortaleza, que soma 18. O Corinthians, com 29, cai para a 10ª posição. O Sport voltará a jogar no próximo sábado, quando vai visitar o Fortaleza no Castelão. No dia seguinte, no domingo, será a vez do Corinthians receber o Flamengo na Neoquímica Arena em São Paulo. E vamos às notas! Notas do Sport. Nota 8. O Sport demonstrou muita intensidade com inteligência, variações de esquemas táticos sem mudar peças, tomadas de decisões muito cuidadosas e precisas, e me transpareceu que cada atleta sabia o que fazer em cada momento da partida. Alguns erros de compactação entre os setores do time ainda precisam ser revistos pelo técnico Daniel Paulista e sua comissão, mas, de modo geral, pela primeira vez o Sport conseguiu aliar bom resultado com desempenho, atuando diante de seu torcedor para, enfim, conquistar sua primeira vitória após 6 meses sem vencer na Ilha do Retiro. Notas do Corinthians. Nota 4. O Corinthians sentiu falta das presenças de alguns titulares importantes que fazem muita falta na engrenagem do comandante Dorival Júnior, que, na minha opinião, vem fazendo um trabalho muito mais de blindagem do elenco para que todo tumulto fora não respingue dentro de campo. Além disso, como já falei, o Timão não foi eficiente em momento algum no ataque para conseguir furar o bloqueio defensivo do Sport para salvar ao menos um ponto atuando na Ilha do Retiro. Público e renda. Público: 26.504 torcedores que estão de parabéns para uma renda de R$1.776.835. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento do Brasileirão Série A 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo! O pulso ainda pulsa, Leão!